Sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. Hoje é dia 25 de maio, se têm calendário em casa já perceberam. É uma data muito importante para todos nós, porque hoje é o Dia da África, celebra-se a África hoje. E por isso preparamos um programa especial com muita música, cultura, moda, culinária e começamos com poesia. A minha primeira convidada de hoje é a nossa habitual e ilustre poeta da casa, Alice Neto Souza. Olá, Alice. Olá, Como tudo estás? bem? Estou bem. Bons Boa olhos te tarde. vejam. E que te continuem a ver. Até me engasguei, que isto hoje é um dia especial. E falando em olhos, e pegando na poesia, hoje vamos falar sobre os olhos castanhos terra, aproveitando também aqui para celebrar o Dia de Nem África. me das tempo, eu já nem me lembrava de como é conversar contigo. Nem me das tempo para muito mais, não é? Vamos então falar dos olhos castanhos terra. Exatamente. Com este poema, Claridade. Sim, da minha autoria. E podemos começar já por aí. Claridade. Tenho uma claridade no olhar. É de mim. Ninguém me deu. Nunca a vi no olhar do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Ninguém herdou este olhar. Veio comigo do ventre onde me embalsamaram. Nos castanhos terra, guardo o mar, o ar, o fogo, sem verter. E reluzem à luz dos dias como pirilampos na noite de mim. Este olhar é meu. Ninguém me deu. Esculpi-o quando ninguém estava a ver, no espelho da interrogação onde procura a beleza de viver, respondeu-me de volta em duplicado. Este olhar é meu, ninguém me deu. Procurei por um igual, nunca o vi, sem ser a vir de mim para mim. Já não quer ver e se dissipa. Quem o pintou? Quem o apagou? Talvez se não visse esse olhar não seria meu. Mas é, nem por detrás da inocência e da pequenez ele se escondeu. Quando fui ver as fotos, era o mesmo olhar, preenchido já a meio por um vazio inexplicável e nem por metade da vida ia. Presa assim, com o olhar na terra e a cabeça na lua, este olhar é meu, disse-me, a mim, enlouquecida a olhar para mim. Este olhar é meu. Este olhar sou eu. Alice, este olhar é teu, ninguém te deu, é todo teu. É verdade. Isto é mais do que, isto é mais do que um simples olhar, não é? Que olhar é esse? Estás pronta para as minhas? Pois, eu já vi que tu vieste assim, Já tinha saudades das já minhas com uma profundidade extra. Mas isso é bom, às vezes, não explicando demasiado, mas eu também vinha a pensar nisto porque este é um poema, na realidade, antigo, mas que eu tenho vindo a ler e eu acho que a parte dos olhos castanhos terra até vem de algo bastante curioso, porque eu sempre tive assim uma forma peculiar de reparar nos olhos das pessoas. E eu tive uma colega que ela tinha uma cor de olhos que eu não conseguia encontrar um adjetivo e uma cor que caracterizasse. Então eu dizia que ela tinha os olhos cor de fruta. Era assim que eu olhava para os cores, até porque mudavam de cor, aquilo depois tinha a ver com a luz. Era muito interessante. E eu, ao longo da minha vida, quando olhava para mim, para os meus olhos, eu tentava procurar perceber, ok, nos meus olhos, o que é que eu vejo? Como é que eu descreveria? E eu diria que são os olhos castanhos terra. Não só pela parte que também é minha, mas acho que tem um pouco a ver também com a herança, com aquilo, sim, com a minha história, não só a história que nós dizemos, e falada, escrita, vivida, mas também a história genética, de heranças, quase por aí. E este, quando diz este olhar é meu, ninguém me deu, logo aqui no início diz logo, não é? Não é de, nunca vi no meu pai, não vi na minha mãe, este olhar é mas meu, deixas bem claro que é teu. Procurei um igual, nunca ouvi, sem ser a vir de mim para mim. Sim. Tem a ver com este reflexo, porque tem a ver com este confronto com o espelho e porque a forma como tu olhas para mim não é a mesma forma que eu olho para mim. E eu às vezes estou ali a olhar e estou a tentar perceber o que é que eu vejo no meu próprio olhar. E há muito de mim. É isso, e há muito de mim que tem a ver com a minha vida, com as minhas vivências, com a minha história e com as pessoas que me acompanharam. Mas há ali uma parte no meu olhar que é minha, que não tem a ver com ninguém e provavelmente também pegando na poesia e na forma de olhar o mundo, eu acho que principalmente a parte mais da tristeza e de uma certa melancolia, eu pensei, mais alguém tem este olhar? E eu pensei, não, este olhar sou eu. E este é o olhar que é teu, mas que vem contigo desde sempre, não é?
Sim, de certo modo. Tu dizes aqui, quando ver fotos, é o mesmo olhar. Era o mesmo olhar, é verdade. E isso até foi pensado numa foto em particular há muito tempo. Pá, porque eu até estou... a foto é muito antiga mesmo. Eu estou ali com tudo muito engravatada, muito arranjada. E depois eu estava a tentar olhar, que é esta ideia de ver o nosso olhar em diferentes fases da nossa vida. Eu estava a tentar olhar para o olhar daquela criança e ver se me dizia alguma coisa. Eu pensei, pois, este mesmo olhar, este é o meu olhar. Então, mas já te aconteceu, vês o teu olhar... é de tipo a ti. Sim. Estamos a falar de tipo a ti, sim. De uma fotografia, de uma imagem. Sim. Este olhar é teu, este olhar és tu. Em que sentido? É que tu és o teu próprio olhar. Porque... Isto aqui está a metafísica, todo um... Sabes que é um bocado às vezes esse o meu papel aqui. Mas força. Porque se me permites fazer aqui a minha interpretação, por isso é que eu comecei por dizer, isto é mais do que um olhar, não é? Isto é um poema mais do que um olhar. Quando este olhar é meu, este olhar sou eu, é quase como se fosse um bastão que também é aquilo que... Porque às vezes nós também temos muita dificuldade em nos aceitar como um todo. E apesar de olharmos ao espelho e se calhar vemos características nossas que aqui eu diria mais a pender para a parte da tristeza, da melancolia, de alguma inquietação em relação à forma como vejo o mundo, aí eu diria que provavelmente é a parte que, ok, não é assim uma Alice constantemente feliz, tem estes momentos de ver alguma tristeza, mas também sou eu e faz parte de mim. E não vamos dissecar mais o poema, está a cansar. Eu tinha aqui mais um ponto para dissecar, mas vamos embora. Vamos criar o próximo poema que nos vais ler. Mas se quiseres, e porque há um verso que eu gosto bastante, vamos ver se coincide com o que estavas a pensar, que quando eu digo, nos castanhos de terra guardo o mar, o ar, o fogo, sem verter. E eu diria que muita parte do meu olhar carrega a minha história, carrega quem eu sou, carrega as pessoas que me acompanham, mas também carrega o mundo. Que é esta ideia de nós sermos pessoas do mundo e termos os elementos também dentro de nós. E o sem verter é porque, às vezes, se formos pensar muito naquilo que nos magoa, que nos dói, verte um pouco o nosso olhar e é por aí. Ficamos por aqui? É para passar para o próximo, para criar. Eu já estava pronto para me lançar. Eu tinha aqui mais, mas pronto, vamos embora então. O segundo poema chama-se Criar, não é? Exatamente. Do Agostinho Neto. E do Agostinho Neto, que, entre ser primeiro presidente de Angola, também é, ou foi, poeta. Sim. Por isso, vou-vos ler o poema Criar. Criar. Criar no espírito, criar no músculo, criar no nervo, criar no homem, criar na massa. Criar. Criar com os olhos secos. Criar sobre a profanação da floresta, sobre a fortaleza impúdica do chicote. Criar sobre o perfume dos troncos cerrados. Criar. Criar com os olhos secos. Criar gargalhadas sobre o escárnio da palmatória, coragem nas pontas das botas do roceiro, força no esfrangalhado das portas violentadas, firmeza no vermelho sangue da insegurança. Criar. Criar com os olhos secos. Criar estrelas sobre o camartelo guerreiro, paz sobre o choro das crianças, paz sobre o suor, sobre a lágrima do contrato, paz sobre o ódio. Criar. Criar paz com os olhos secos. Alice, não sei se este poema foi escolhido de propósito por causa deste dia que nós estamos aqui todos a celebrar. Também. Não? Mas casa na perfeição e fala e este Agostinho Neto é uma figura incontornável da história angolana e da história africana no seu todo, e este criar, não é? Criar estrelas sobre o camartelo guerreiro, criar paz sobre o choro das crianças. Paz sobre o ódio. Criar paz com os olhos secos. Aquilo que me fascinou, porque eu agora ando num exercício de quase revisitar alguns poemas. Este poema, a primeira vez que o vi, ou que tive contacto, até foi através da audição. Eu ouvi alguém dizê-lo para mim e eu fiquei, ok, o que é que este poema significa para mim? E ao longo do tempo eu tenho revisitado o poema desde o ano passado e eu agora consigo compreender melhor aquilo que eu estou a dizer. Tanto que o poema não termina aqui, tem mais uma estrofe, mas eu parei naquela que não é isto, é criar paz com os olhos secos.
porque para mim parte de muito e pensando na parte dos olhos castanhos de terra, provavelmente mais agora na questão da herança, daquilo que nos é passado, daquilo que são também as lutas que temos vindo a enfrentar, eu acho que muitas vezes aquilo que nós precisamos é de alguma forma, não ter aquela raiva, né? Às vezes há coisas que nos acontecem que nos magoam tanto e nós estamos quase tão cegos com a tristeza, com a dor, com as lágrimas, que não conseguimos ter o recuo de olhar e tentar. Não, eu com isto, eu vou criar algo, se for paz ainda melhor, com os olhos secos. Então eu gosto muito deste poema porque para mim fala sobre resiliência e sobre a ideia que eu gosto bastante e também aquilo que eu procuro na poesia, de transformar algo que aparentemente é dor e que é difícil, até aqui há palavras muito difíceis, se vocês forem perceber bem o poema, há aqui palavras muito duras, o bico das botas e isso depois no meio... Escárnio da gargalhadas sobre escárnio da palmatória, mas as palavras parece que não doem tanto quando nós pensamos que através delas conseguimos criar algo que, não sendo completamente, que não resolve tudo, mas que dá esperança. Por isso este poema para mim fala sobre esperança e resiliência, sobretudo. E fecha aqui Sentes o mesmo? Sim, sinto, principalmente até pela forma como ele fecha, né? Criar amor com olhos secos. Né? Há aqui uma referência à paz, há aqui uma referência ao criar amor. E eu acho muito interessante este verso de criar gargalhadas sob o escárnio da palmatória. Exatamente. Mas é tal e qual isso. Porque as imagens são muito fortes. Eu acho que por isso é que eu também demorei algum tempo a digerir o poema. Se nós imaginarmos o que estamos a dizer... é duro. Não vão-me dizer que se nós estivermos verdadeiramente a tentar entender o poema e viver o poema é duro. Mas a ideia de, através daquilo que estamos a viver, que de alguma forma também nos dói, conseguirmos erguer-nos e pensar, não, através disso eu consigo transformar em algo que seja positivo e que seja bom. Sim. E acho que resumiste bem, quando disseste há bocado, que no fundo isto é a questão de criar no momento de dor, não é? Sim. E esses vários criares que estão aqui presentes é sobre estes momentos, não é? Portanto, e porque às vezes nós levamos as coisas de um sentido demasiado literal. Se estivermos a pensar na parte da criação poética, raramente os meus poemas são criados com os olhos completamente secos. Eu estou ali com muita emoção, mas se formos pensar os olhos secos como um certo distanciamento... Acho que estes olhos secos são de tristeza ou são de distanciamento? Depende. Aliás, os meus poemas têm sempre tristeza. Então, nos meus poemas, a resposta é que acabam sempre por ter tristeza. Sim. Mas voltando àquilo que eu estava a explicar, eu acho que muitas vezes, quando eu vou tentar escrever algum poema, provavelmente eu não estou completamente com os olhos secos, porque eu tenho sempre algo que é tal trago de tristeza no olhar, que até falamos quando esteve aqui a Andréa Espada, né, que ela estava a falar sobre isso. E eu trago sempre este bocado de tristeza no olhar, por isso não é completamente com os olhos secos. Para mim, os olhos secos têm mais a ver com a parte da resiliência e de sermos capazes de pensar, não, eu agora, com aquilo que parece só água e é toda uma inundação, vamos conseguir criar algo aqui mais bonito e que floresça. É um pouco por aí. Nem que seja paz, que eu acho que é essa a principal mensagem, criar paz com os olhos secos. Alice, vamos então para o nosso último poema? Vamos sim. E pegando aqui nas constelações que temos vindo a fazer, porque eu procurei também de alguma forma enquadrar os poemas dentro da data que é e dentro daquilo que eles também têm em comum. Há aqui um encadeamento, não é? Sim, há sempre aqui uma espécie de alguma constelação. E começamos com a claridade no olhar, com os olhos castanhos de terra, com esta ideia de criar com os olhos secos, mas muitas vezes nós, e porque nem sempre os olhos estão secos, choramos. Então o próximo poema que vos vou dizer é de António Gedeão e chama-se Lágrima de Preta. E vou tentar dizer. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota, muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo. E cloreto de sódio.
Alice, além do encadeamento da constelação que já falaste, porquê é que escolheste este filme? Primeiro porque achei bastante simples e passa uma mensagem muito forte de uma forma quase educativa, porque aquilo que eu achei também interessante ressaltar do António Gedeão é que, entre outros ofícios, ele foi escritor e também era professor de Físico-Química, tanto que eu percebi. Então parece que estamos aqui a levar um ensaio, esta lágrima, e a tentar perceber o que é que há nesta lágrima. Usamos aqui os reagentes, mandamos vir os sais, as bases e os sais, as drogas usadas em casos fetais, e depois no final estamos ali, afinal é uma lágrima com água, cloreto de sódio e mais outros elementos, mas é uma lágrima igual para todas as pessoas. E é uma lágrima sem ódio. Sem ódio, não é? Porque ele diz... Nem, exatamente. Mandei analisar... Nem sinais de negro, nem vestígios de óbvio. Dê-me o que é costume. Água. Nem sinais de negro, exato. São assim as suas lágrimas? As minhas lágrimas têm ali uns perlimpimpins de poesia. Mas eu diria que faz-nos refletir, pensando no dia que é, sobre esta questão de nós realmente somos todos pessoas muito ímpares, mas também temos muito que é comum, somos feitos da mesma matéria, neste criar, somos feitos do mesmo barro quase, e temos as nossas características, as nossas diferentes valências, e aquilo que eu acho interessante é, de repente, esta simplicidade de, aparentemente, num ensaio ou num teste de físico-química, e estamos ali a pensar, somos todos mais ou menos iguais naquilo que metemos por dentro. Principalmente se estivermos a marchar para os mesmos sentidos de paz, que é a minha principal mensagem com os olhos castanhos de terra. Alice, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Desafio. Obrigado por teres vindo cá a brilhantar-nos este dia com a tua voz, com o teu talento e com os teus pensamentos. É um prazer estar cá. Igualmente. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Bem. Nós agora vamos até ao nosso palco, vamos ouvir um grande sucesso do cantor Gabi Fernandes, ele que está a celebrar 30 anos de carreira e vai cantar agora no nosso palco It e Holanda.